Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Ela encontrou aquela gravação dos dados do seu foco. Ela tem assistido bastante. Acho que ajuda ela a se acalmar. Sabe, eu assistia muito esse também. Sempre que precisava, espairecia um pouco. O papai ama muito mesmo esse garotão. Mas você tem alguma coisa pra me dizer? Vim conferir como ela estava, enquanto você estava ocupada. E começamos a conversar. Né, Beta? Ela tem pensado sobre como capturar a Hefesto, estudando os dados que Gaia deu pra ela. Mas a gente começou a falar sobre outras coisas também. Sabe? Começando a se conhecer, entende? E então ela me disse que um dos Zeniths parece ser meio diferente do restante. Tilda, você viu ela? No centro de testes Hades. Prossiga. No caminho pra Terra, os Zeniths nunca mostraram o rosto. Meu cuidador-servidor dizia que eles eram meus benfeitores. Me prometeu que ia me apresentar a eles quando eu aprendesse mais. E então, um dia, um canal de dados surgiu na tela de treinamento. Nele, a Tilda estava me esperando. Numa réplica virtual de uma casa na colina, com vista para o oceano. Um lugar lindo. Ela me mostrou pinturas, livros, mídias. A gente se encontrou em segredo, muitas vezes. Mas um tempo depois, ela sumiu. Você sabe por quê, Beta? Eu achei dados sobre a Tilda no centro de testes Hades. Acho que ela era a ligação entre Far Zenith e Zero Dawn. Ela conheceu Elizabeth Sobek, isso eu sei. Talvez ela tenha entrado em contato por isso? O que mais você sabe sobre a Tilda? Ela gostava de falar sobre pinturas. E sobre ela mesma? Ela chegou a falar sobre a vida na Terra, sobre ter se juntado aos Zeniths? Algo do tipo? Ela não costumava falar dela mesma e não gostava quando eu fazia muitas perguntas. Mas eu acho que na Terra, ela era uma programadora experiente, já que ela fez o canal de dados sem que os outros Zeniths notassem. Você tem mais alguma informação sobre ela que a gente possa aproveitar? Ela foi a primeira pessoa real que se deu ao trabalho de falar comigo. Eu não fiquei avaliando os pontos fortes e fracos dela. Você disse que a Tilda te contatou usando um canal de dados? Surgiu na minha tela de treinamento como se fosse uma tarefa. Quando eu abri, eu notei uma série de erros intermitentes. Então eu vi que eles formavam um código transposicional. Instruções para a abertura de um novo espaço virtual. Quando eu entrei, a tela de treinamento desapareceu. No lugar dos professores holográficos e arquivos, tinha uma recriação perfeita da casa dela. E tem certeza que outros Zeniths nunca souberam disso? Para eles, parecia que eu ainda estava treinando. Empenhada. Sozinha. Então esse espaço virtual secreto era uma casa com vista para o mar? Dava para ver a espuma e ouvir as ondas quebrando nas pedras. E gaivotas cantando lá fora. A Tilda tinha quadros com as pinturas favoritas dela, que ela mudava de acordo com a iluminação. Tinha uma poltrona que ela gostava. Ela se sentava para admirar a paisagem enquanto eu via as coisas. Passávamos horas naquela casa. E eu nunca queria ir embora. Então a Tilda mostrava quadros e deixava você acessar arquivos? Quando nos víamos, ela mostrava uma pintura. Acho que era holandesa. As obras favoritas dela eram do século de ouro dos Países Baixos. Retratos, alegorias, navios ao mar. Ela tinha várias. Não te interessavam?
Eu gostava do portal de mídia. Tinha muito mais do que o meu treinamento. Vídeos, shows, rolos. O meu favorito era chamado Uma Segunda Vez, de uma família que tinha um filho que desaparecia durante a crise da zona de calor. Tá, mas esse portal tinha alguma relação com os Inites em si? Seria útil pra gente? Não. Essas informações eram censuradas. Então a Tilda usava um espaço virtual secreto pra falar com você, a casa no penhasco. Mas depois ela assumiu. Mas além do fato dela ter conhecido a Elizabeth, você não sabe por que ela fazia isso? Não sei! Mesmo! Pensei em todos os motivos possíveis pra ela me abandonar, mas se eu fiz algo de errado, eu não sei o que foi. Quando fui apresentada aos outros, ela me ignorou. Agiu como se nada tivesse acontecido. Mas nada disso importa. A Tilda é igual ao resto deles, nada disso ajuda a derrotá-los. Ok. Então, não se fala mais nisso. O que foi? Tô tentando, Varl. Mas ela é meio difícil. Eu enfrento os ermos. Arrisco a minha vida todo dia e ela só fica lá, escondida, dizendo que não há esperança. Eu lamento por tudo que ela passou, mas ela não tá ajudando em nada. Você sempre parece estar fazendo tanta coisa que eu até esqueço o que você passou. Digo, não faz tanto tempo assim que você estava tão ferida que mal conseguia andar. Outra coisa. Quando eu tirei você da água perto do centro de testes, você estava murmurando o nome do Rost. Você nunca fala sobre ele, mas ele te criou. Treinou você. Você deve sentir muita falta. É claro que sim. Mas não tenho tempo pra pensar nisso agora. Tenho que voltar ao trabalho. Ok. Vou continuar falando com a Beta. Gaia diz que ela sabe muito sobre Zero Dawn. Talvez ela só precise de tempo pra se ajustar e aí pode ajudar contra o Hefesto. Certo. Mas vou esperar sentada.